Todo mundo que começa a investir tem o mesmo sonho, a renda passiva. Ganhar dinheiro enquanto dorme, viaja ou simplesmente viver sem depender do salário no final do mês. E quase sempre surgem dois caminhos como resposta definitiva para que você possa gerar essa renda passiva. De um lado, o aluguel, comprar um imóvel, alugar e receber todos os meses. Do outro, os dividendos, investir em ações ou fundos e ver esse dinheiro pingando na conta. Mas qual dessas duas formas é a melhor forma de renda passiva para quem reside na Irlanda? Qual vai trazer mais retorno ao longo do tempo? E qual te trará mais segurança? São algumas das perguntas que responderemos no vídeo de hoje. Porém, antes da gente poder comparar isso, a gente precisa alinhar alguns conceitos bases. Porque muita gente fala em renda passiva sem entender o que isso realmente significa na prática. Renda passiva não é renda sem risco. E renda passiva também não é renda sem esforço. A renda passiva, ela exige, então, 3 pontos fundamentais: o capital inicial, o tempo e o risco. O que muda entre essas estratégias é como esse risco aparece, onde o esforço acontece e como o capital vai crescer ao longo do tempo. Outro ponto essencial é separar o fluxo de renda do seu patrimônio. O fluxo de renda é o dinheiro que vai cair na sua conta. O patrimônio é aquele ativo que vai gerar esse fluxo de renda para o dinheiro cair na sua conta. Muita gente se apaixona pelo fluxo e ignora o patrimônio. E isso costuma sair muito caro. O imóvel, ele pode gerar aluguel, mas ele também exige manutenção, ele também exige questão de gestão, dos impostos, ele está sujeito a mudanças regulatórias, tudo isso impacta drasticamente. Além disso, os dividendos podem pagar mensalmente ou trimestralmente, mas também sofrem com tributação pesada na Irlanda e você precisa ficar estudando e acompanhando as empresas da sua carteira para ver se ainda faz sentido manter investido naquelas ações. Então, antes de perguntar quanto rende por mês, a pergunta correta que você deveria estar se fazendo é: quanto sobra para mim depois dos impostos, riscos e trabalhos feitos? Com isso claro, agora sim a gente pode fazer aqui o sentido de comparar esses dois caminhos. Começando pela renda passiva via aluguéis na Irlanda. O mercado imobiliário irlandês em 2026 é marcado por uma característica central: falta estrutural de imóveis para aluguel. A oferta não acompanha a demanda, principalmente em Dublin e nas regiões metropolitanas. Isso vai manter os preços dos aluguéis elevados e sustentar yields brutos interessantes em algumas áreas específicas. Hoje é possível encontrar aí alguns yields brutos na casa de 7 a 8% ao ano em determinados locais, especialmente em imóveis menores voltados para trabalhadores, estudantes e profissionais de setores da área de tecnologia, saúde, logística, entre vários outros. Assunto que a gente abordou aqui em detalhes em outro vídeo do canal, e eu vou deixar aqui em cima uma playlist nos cards para quem quiser entender melhor, porque essa playlist faz muito sentido todo mundo acompanhar. É por isso que também muita gente vê o Buy to Let como uma espécie de pensão imobiliária. Você compra hoje, banca parte dos custos ao longo dos anos e no futuro tem um ativo quitado gerando renda. Mas aqui entra o primeiro grande ponto crítico. O yield bruto não é o que importa. O que importa é o yield líquido. Depois de custos, impostos, manutenção, seguros, RTB, possíveis períodos de vacância, entre outras coisas, esse yield costuma cair para algo em torno de 3 a 4% ao ano. E isso nos leva ao nosso próximo ponto. O aluguel na Irlanda não é renda passiva no sentido puro da palavra. Ele é um negócio regulado. A renda do aluguel ela é tributada como uma renda comum. Isso significa que você terá que pagar o Income Tax, o Pay As You Earn, o USC, que é o Universal Social Charge, e PRSI. Para quem está na alíquota máxima, a carga pode chegar a 52%, feito eu expliquei em outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima nos cards também para quem se interessar. Além disso, existem outros custos recorrentes, inevitáveis, em manutenção, seguro, gestão, registro no RTB, adequação regulatória. Existe também o risco regulatório. O Rent Pressure Zones limita o aumento dos aluguéis e essa regra muda com frequência. E o ambiente político está cada vez mais sensível ao tema de habitação. Ou seja, o aluguel funciona, mas não é simples nem automático, muito menos livre de dores de cabeça. Já os dividendos, que são a distribuição da parte do lucro das empresas aos acionistas, eles podem vir de ações individuais ou de ETFs de distribuição. Muitos brasileiros gostam da ideia porque ela parece limpa e sem dor de cabeça. Agora, operacionalmente, é bem mais simples do que você ter um imóvel. O problema aparece quando entramos no tema de impostos. Na Irlanda, os dividendos também são tratados como renda. E isso muda completamente a equação que a gente vai ter que considerar aqui. Dividendos também sofrem com o Income Tax, né, o Pay As You Earn, o USC e o PRSI.
Na prática, a taxa efetiva pode facilmente passar de 50%. Isso significa que um dividend yield de 4% viraria algo próximo a 2% líquido ou até menos. Já o ganho de capital, ele é tributado de forma diferente. Isso cria uma assimetria enorme entre receber dividendos e você fazer ou tentar fazer um stock picking. O stock picking é quando você tenta escolher ações individualmente, tentando montar a sua própria carteira, buscando empresas que pagam bons dividendos ou que você acredita que vão performar melhor do que o mercado. E é por isso que muitos investidores sofisticados na Irlanda evitam dividendos e focam no crescimento patrimonial. No longo prazo, essa diferença de impostos destrói o retorno. O problema é que inúmeros estudos mostram que, no longo prazo, a maioria das pessoas que fazem esse stock picking não conseguem bater o mercado. Já investir em ETFs globais tende a te trazer retornos mais consistentes, com muito mais diversificação e muito menos riscos específicos. Mesmo pagando um pouco mais de impostos sobre esses ETFs, na Irlanda tem o Deemed Disposable Tax, o retorno total tende a ser maior justamente porque a performance média é superior. Inclusive, vale ressaltar que diminuíram os impostos sobre os ETFs na Irlanda agora em 2026, e eu expliquei isso em outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar nos cards para quem se interessar. Ou seja, o ganho maior acaba compensando no longo prazo a ineficiência tributária. Mas quando colocamos tudo aqui no lado a lado, a análise fica mais clara. O aluguel tende a oferecer um fluxo previsível, mas exige trabalho, sofre com impostos altos e risco regulatório. Dividendos são mais simples, mas extremamente penalizados pela questão da tributação. Em termos de liquidez, os dividendos ganham. Em termos de controle físico, os imóveis ganham. E em termos de eficiência fiscal no longo prazo, nenhum dos dois é o ideal para quem está construindo patrimônio, mas os dividendos acabam por oferecer resultados melhores do que os aluguéis em si. Porém, para avançarmos um pouco mais nessa análise, a gente precisa olhar para a matemática do custo de oportunidade. Quando a gente faz uma imobilização do patrimônio de 400, 500 mil euros em um único imóvel, por exemplo, em Dublin, você está fazendo uma aposta de concentração massiva. Se o bairro muda, se a legislação de zoneamento altera, ou se você perde um inquilino ali, ou tem um ele problemático, 100% daquela sua linha de receita vai entrar em risco. No mundo financeiro, essa é uma fragilidade estrutural que o investidor sério raramente aceitaria em qualquer outro tipo de ativo. Por outro lado, o dividendo te oferece uma diversificação imediata. Você pode ser dono de uma pequena parte de centenas de empresas globais. Existe também o fator invisível do tempo, que para quem reside na Irlanda é o ativo mais caro de todos. Gerir um imóvel exige que você lide com empresas de gestão que mordem uma fatia considerável do seu aluguel bruto e que você também esteja preparado para adequações burocráticas constantes. Já os dividendos, exige que você entenda os ciclos de mercado para melhor compor a sua carteira. No final do dia, a pergunta que você deve se fazer não é qual dos dois rende mais no papel, mas qual deles permite que você continue sendo excelente na sua carreira sem transformar o seu descanso em um segundo emprego de gestor de crises ou de análise de carteira. Lembre-se, o crescimento do patrimônio sustentável na Irlanda acontece no silêncio dos juros compostos, sem ser interrompido por boletos de manutenção ou por uma mordida de 50% do fisco a cada distribuição. E os dados mostram que a valorização dos ativos é um componente muito mais potente de riqueza do que o fluxo de caixa imediato, altamente tributado. No Brasil, a cultura do aluguel e do dividendo isento viciou o investidor em um fluxo que, na Europa, é taxado como se fosse salário. Portanto, a lógica aqui precisa ser invertida. Se você quer viver de renda no futuro, o seu objetivo agora é acumular com a maior eficiência possível, para que lá na frente, quando você decidir parar, você tenha um capital tão robusto que mesmo a tributação pesada não consiga comprometer o seu padrão de vida. É uma questão de matemática pura, ética com seu próprio esforço e clareza sobre onde você quer estar daqui a 15 ou 20 anos. Então perceba que não existe resposta única. Quem tem o perfil patrimonialista aceita a gestão ativa e entende o risco regulatório pode usar imóveis como parte da sua estratégia. Quem busca a questão da simplicidade, mobilidade global, tende a preferir os ativos financeiros. O ponto central é alinhar a estratégia com vida, e não a romantização da renda mensal. O maior erro dos brasileiros residentes na Irlanda é focar só na renda mensal, ignorar os impostos, ignorar o retorno total e tentar reproduzir a lógica do Brasil, que já nem é tão boa assim, em um sistema completamente diferente. Renda passiva não é sobre quanto pinga, é sobre quanto fica para você no final do dia. E se você quer aprender como o investidor brasileiro pode investir melhor, eu tenho uma newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio um e-mail gratuitamente para todos que estão nessa lista.
explicando um pouco mais sobre finanças, investimento, para que você não caia nesses maiores erros comuns. Para você participar, é totalmente gratuito. O link está aqui abaixo na descrição. Agora, se você busca uma orientação individual, aí a gente tem aqui a questão da nossa consultoria financeira, que vai te ajudar a ter um crescimento sustentável do seu patrimônio. E para que você possa entrar em contato comigo, tem um link aqui embaixo na descrição, onde você pode preencher as suas informações. Claro, você também pode continuar aprendendo sobre investimentos na Irlanda com essa playlist que eu vou deixar aí na tela e eu te aguardo por lá.